Agora, vou trazer esse modelo da comissão hoje da Multi, eu criei lá atrás e hoje está bem diferente, graças a essas mudanças que o Gabriel Inclusive, fez. se eu puder citar Claro. mais uma coisa que eu acho importante comentar, que da sua época não tinha, acho que você já ficou sabendo, já deve ter visto os e-mails, o alvoroço em cima disso, que é o seguinte, a gente tinha muito retorno de vidro. Então, muito vidro acabava voltando para algum projeto que foi abandonado, alguma coisa que foi feita errado, e o vidro ficava parado no estoque. Por muito tempo eu tentei fazer com que isso saísse num ritmo acelerado, né? Apesar da disciplina que eu instigava lá no pessoal de oferecer isso, tentar oferecer esse vidro parado para outro projeto, as coisas saíam, mas era num ritmo muito devagar. Então eu comecei a ficar com muito dinheiro parado lá na empresa. Então, Estoque, né? estoque parado. E é estoque personalizado, que a gente chama. Estoque personalizado. Que pensa que a gente tem um estoque, né? Que é o nosso almoxarife normal, que até então se volta para o almoxarife, show. Só que se é alguma coisa personalizada, é um estoque obsoleto, porque não sai. Então a gente criou um link entre o nosso estoque obsoleto, que são de produtos personalizados que foram cancelados por qualquer motivo, às vezes até erro operacional, que pediu medida errada e tudo mais, e tentar dar um jeito de empurrar isso para o cliente, porque às vezes o cliente está comprando uma medida muito próxima da que a gente oferece um prazo mais rápido, porque querendo ou não a gente tem o produto disponível, e aí o cliente até prefere, o cliente está comprando, um vidro, um exemplo, tá? Um vidro de 1 metro. Fala, eu tenho um de 1,4 aqui, já pronto, se você quiser eu consigo entregar muito mais rápido. Mas e o preço? Mesmo preço, faça o preço de 1 metro. O cara está levando um vidro maior, a depender da necessidade dele, mais rápido, pelo mesmo preço. Então, o cliente gosta e a gente consegue escoar dinheiro do estoque. E foi um absurdo. Depois que a gente criou esse... Mas como que você criou isso aí? Que eu não tô, foi um sisteminha de meta muito parecido com a meta original deles, a meta individual que a gente chama. Então, eu criei 8 metas, de 1 a 8, e eles ganham um valor por metro quadrado vendido. Então, por exemplo, desse estoque personalizado. E conforme eles vão batendo a próxima meta, igualzinho àquela primeira, conforme eles vão subindo nessa escadinha, sobe esse valor por metro quadrado. Então era R$5 por metro quadrado. Vai passar a ser 7, vai passar a ser 10, e isso vai subindo. E depois que eu implementei isso daí lá com eles, e no comecinho ainda demorou um pouquinho para engajar. Eu vejo que saiu um dinheirinho bom. Estourou. Teve meses que saiu mais de 100 metros quadrados, que é para efeito de comparação antes, com eles, sem essas metas, com muito esforço, eles tiravam mais ou menos 10, teve um mês que eles tiraram mais de 100. Foi um absurdo, secou o nosso estoque, deu super certo. Estoque parado. Não é estoque de giro. Exato, estoque de coisa que ia, cancelou e ficou parado lá com a gente. E ficava lá, anos e anos, até riscar, não quebrar, ou às vezes numa contagem a gente vê que estava quebradinho e tudo mais. Exato. Simplesmente jogava fora. E aí um ponto de atenção que eu acho válido deixar é que, assim, apesar da cultura da empresa, a gente está lidando com pessoas. Né? O time comercial ainda é um time especialmente ambicioso, e vale a pena manter a atenção de que a partir do momento que você começa a colocar estímulo demais para fazer cada coisinha, então para a pessoa, ela é um vendedor, a função dela é vender. Ela deveria, em teoria, se preocupar com tudo isso, mas como ela precisou de um estímulo para vender o vidro, depois um estímulo para vender os itens adicionais, depois outro para vender estoque parado, o time pode ficar mal acostumado. Já tive fase lá na empresa de time mal acostumado. Eram 4 vendedores na época, tive que desligar 2 e colocar para girar um pouco a equipe. Porque oxigenar a base. Começou a poluir, porque assim, começavam a cantar demais, de aumenta a porcentagem de comissão, começa a fazer isso, diminui a necessidade para bater a próxima meta. Começou a virar democracia e depois que a empresa vira uma democracia, ferrou. Né? Mas então, isso você diz no quê? Na hora de fazer a venda, por exemplo, a pessoa ela faz as vendas normais dela e eles começam a barganhar demais sobre se a meta está de acordo com o que eles querem. Então, se a porcentagem está muito alta ou está muito baixa, se isso daqui deveria... E aí outra coisa que eles deixaram de fazer é porque eu não coloquei algum estímulo lá. E eu entendo que é um time comercial que quer dinheiro, mas eu não posso ficar dependendo de ficar criando um monte de... Colocar cenourinha. Um monte de cenourinha para as criancinhas pegar. Todo mundo tem obrigação e tem salário fixo. Exato. Então, muitas vezes pode sair esse tiro pela culatra. Então, muitas vezes também precisa de um pulso firme de falar. Inclusive tem até os prêmios do Sino, que a gente nem entrou no mérito. Que é legal. Então, menciona o Sino. Tá, que é basicamente o seguinte, quando eles fazem uma venda a partir de 10 mil, eles tocam um sino pequeno. Nós temos 2 sinos lá, o sino pequeno e o sino grande. Vendas a partir de 10 mil, eles tocam um sininho pequeno.
aí já entra nesse mérito, e vendas a partir de 20 mil eles tocam um sino grande. Que Então, pensa, nosso ticket médio é 2,5. Então, estamos falando que esses sinos, então, são tocados não a qualquer venda, não é nas qualquer vendas venda. grandes. Exato, até porque senão, novamente, excesso de estímulo. Então, eles vão tocando esses sinos, ou vão anotando o número dos pedidos, e aí eles vão, a gente pega um saquinho que tem um monte de prêmio em dinheiro lá dentro, e aí a gente tira um papelzinho para eles. Tem um Então, todo saquinho sino pro dá sino direito a um pequeno papel, e um com saquinho certeza. pro sino grande. E o dinheiro que sair ali, eu anoto para no final. E para no final do mês poder fazer essa comissão para eles também. Então a gente também tem isso daí. Acaba sendo mais um joguinho, um jeito de alegrar lá o setor. O que o Gabriel criou parece que é um sistema complexo, mas é um sistema super simples. Com várias regras que são muito fáceis de ser explicadas. Tem até uma apresentação lá, um Excel. Se vocês me pedirem lá no Instagram ou aqui embaixo, quem sabe depois eu não peço para o Gabriel juntar todos esses arquivos e modelos, né, esse framework de utilização de meta, apagar as informações sensíveis e disponibilizar. Quem sabe, se o Gabriel estiver bem-humorado, eu peço para ele disponibilizar.